Iniciaremos o estudo de hoje com a seguinte pergunta: a observância do sábado era só para o povo judeu? Para responder essa pergunta, primeiro precisamos analisar duas questões. Primeiro, por que Deus escolheu este povo? Segundo, por que houve essa escolha? Qual era a função dele? Vamos iniciar a resposta lendo dois textos na Bíblia, que está em Êxodo e 1 Pedro. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo 19:6. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Israel tinha sido chamado do Egito para ser o povo da aliança de Deus. Não que outros povos não eram de Deus, visto que todos somos de Deus, pois Ele é Pai de toda a raça humana. O objetivo dessa escolha era para que o povo de Israel levassem para outros povos a palavra de Deus, pois o mundo todo estava corrompido pelo paganismo, causado pelo pecado. Para que o objetivo de Deus se concretizasse, esse povo precisava ser obediente aos mandamentos e vivessem segundo a vontade de Deus. Através desse povo, o Evangelho teria sido propagado ao mundo. Mas para transmitir o Evangelho, é preciso viver o Evangelho. E infelizmente o povo escolhido de Deus para trazer os outros povos à obediência falharam e se rebelaram contra Deus. Certamente, se o povo de Israel tivesse obtido êxito, o mundo não estaria um caos de sofrimento e dor. Também não haveria centenas de religiões onde pregam falsidades, tirando as pessoas da verdade de Deus. Por esse motivo, alguns dos mandamentos de Deus acabaram por esquecido, entre eles o mandamento do sábado. Antes de responder à pergunta inicial, precisamos entender que qualquer pergunta bíblica é importante que não prevaleça nossa vontade, mas que possamos deixar que o Espírito Santo fale em nosso coração. Infelizmente, nem sempre compreendemos isso e seguimos o nosso coração. Vejamos o que diz no livro de Jeremias: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9. Por esta razão, poucas pessoas ouvem a fim de aprender a palavra de Deus, e muitas não se dão conta da universidade do sábado. O erro mais comum é dizer que o sábado foi apenas para os judeus, erro exposto nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. Afinal, Deus criou todas as pessoas, então todos devem se lembrar do dia de sábado. O sábado nunca foi somente para os judeus. Na proclamação dos 10 mandamentos, o 4º mandamento apresenta o sábado como uma bênção para o crente em Deus, até o estrangeiro que está dentro de suas portas. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Êxodo capítulo 20, verso 10. Se a lei do sábado era só para os judeus, por que haveria de ter dentro da sua própria definição o estrangeiro? Se o sábado, o 4º mandamento da lei moral de Deus, é somente para judeus, assim deveria ocorrer também com os outros 9 mandamentos, visto que Deus escreveu 10 mandamentos e não 9. Para melhor compreensão, vejamos o que diz no livro de Tiago: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2:10. Dizer que a guarda do sábado era apenas para os judeus é fácil,
Quero ver alguém ter coragem de dizer que o não matarás, o não adulterarás, o não terás outro Deus diante de mim, ou não tomar o nome de Deus em vão, era somente para os judeus e que não era vontade de Deus para o mundo inteiro. Contudo, muitos afirmam que Deus retirou o quarto mandamento das leis e que não precisamos mais guardar este dia. E para que os assim acreditam, eu faço uma pergunta. Por que Jesus haveria de ter tirado o quarto mandamento das leis de Deus? Qual seria o objetivo disso? Jesus não veio retirar a guarda do sábado dos mandamentos de Deus, mas veio ensinar ao homem a forma correta de como guardar esse dia, visto que os fariseus implantavam um fardo muito pesado em relação a este mandamento aos homens. Um outro ponto é que Jesus nunca disse que o sábado tinha sido feito por causa dos judeus, mas afirmou: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Reparem que Jesus não dá nacionalidade alguma, ele diz apenas homem, referindo-se a toda a humanidade. Para fechar nosso estudo de hoje, vamos ler um texto que está no livro de Isaías. A palavra de Deus diz assim: Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo, e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá de seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei em meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, verso 2 a 7. Para Deus, o que define o seu servo é a obediência às suas leis, não só apenas do sábado, mas sim de todos os seus mandamentos. Querido Deus, que seu Espírito Santo venha nos dar compreensão a respeito deste mandamento. Que possamos entender que se queremos fazer parte da Nova Jerusalém, devemos nos entregar mais no estudo da palavra, para que possamos entender qual é o seu propósito para a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.